Graça e paz, vamos continuar estudando sobre o tema do escolhido de Deus. Estamos estudando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, demonstrando então que Deus escolhe homens e mulheres para receberem do Senhor a mensagem, as palavras da vida, as palavras de vida eterna, que Pedro diz a Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus veio trazer as palavras de vida eterna e escolhe sempre homens e mulheres para terem uma intimidade, uma comunhão, um batismo com o Espírito Santo e serem testemunhas de Jesus, dessas palavras de vida eterna. As mesmas palavras da vida, a palavra da vida com Deus, da paz, da alegria, da vida com abundância, da vida plena, receber a plenitude da revelação, do conhecimento, de receber do Senhor realmente esta palavra para vivermos com Deus, para sermos felizes, termos paz, termos alegria e também termos essa intimidade com Deus, Deus se agradar de nós. Podemos dizer, Deus se alegrar conosco como filhos, como o filho agrada ao Pai, anda com o Pai e o Pai se satisfaz, como Ele nos revela, como Ele fala conosco. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E quando Deus nos escolhe, Ele também fala isso conosco. Ele também nos chama. Nestes princípios, Ele conhece o nosso coração e sabe aquele que tem um coração segundo o seu coração, aquele coração que vai reter a sua palavra e que vai realmente testemunhar para todo mundo, que ama o mundo com o mesmo amor de Jesus, para levar a palavra de vida, a palavra de salvação, para edificar a palavra de Deus, a sua casa, edificar as famílias, ser uma bênção, como Abraão, para todas as nações da terra, no amor a Deus, no conhecimento de Deus, na obediência à lei de Deus, à Torá, à palavra de Deus, andando no caminho da vida. Então, o testemunho de Jesus, que veio nos ensinar todas as coisas sobre a vida, a verdadeira adoração, a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade, a verdadeira fé, a verdadeira obediência a Deus. Então, nós vamos agora estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 24, que diz assim: depois oraram: Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido. Então, ele já tem aqui um discernimento a respeito de ter o escolhido, então ter mais um escolhido que iria entrar no ministério no lugar de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus e perdeu o lugar. Naquele ministério ficou vazio, alguém precisava ocupar este ministério. Então eles dão aqui duas definições. Primeiro, da realidade da escolha. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido, porque o ministério apostólico é um ministério de escolha. São pessoas escolhidas para andar com Jesus, receber do Espírito Santo e poder testemunhar de Jesus as palavras da vida. Então, ao escolhido. Este escolhido é de acordo com o coração. Senhor, tu conheces o coração de todos. Deus escolheu Davi porque Deus achou um homem como Davi com o coração segundo o seu coração, que vai cumprir todo o seu propósito, que vai lhe obedecer. Então, Deus escolhe pela obediência, Deus escolhe por este coração rendido, que teme a Deus, que treme diante da sua palavra. É o que nós temos trabalhado aqui, os pontos da escolha. E estes são escolhidos, então, para ter intimidade com Deus, como o apóstolo Paulo. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então, nós somos primeiro escolhidos para andar com Deus, receber de Deus e então entregar. Então, falar, ensinar. Vamos, então, tendo vários níveis. Os que recebem, os que têm intimidade, os que conversam com Deus face a face, como Moisés,
os que recebem o dom do Espírito Santo, como Davi, como Samuel, como Isaías. Quem há de ir por nós é quem enviarei. Então, quem eu escolherei? Quem será o escolhido? Então, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu estou vendo a tua face, eu estou recebendo, eu fui tocado com o fogo da brasa viva do altar. Então, eu sou este, eu estou nessa posição, eu estou aqui para isso. Eu compreendo. Então, ele realmente se viu como o escolhido de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus realmente escolheu Isaías para toda aquela experiência, como acontece conosco, como aconteceu na minha vida, tem acontecido essa intimidade, essa comunhão, Deus habitar em mim face a face, conversar como Moisés, como um amigo, e assim poder eu também levar esse conhecimento que eu recebo do Senhor também, poder compartilhar claramente, corretamente, certamente, nessa unção do Espírito Santo, para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, deixa eu toda a noção da escolha, mas nós temos aqui realmente um fato ocorrido antes do batismo com o Espírito Santo, que é um retrato da atitude humana. Antes do batismo com o Espírito Santo, eles lançaram sorte. Posteriormente, eles vão procurar pessoas com dons, com batismo com o Espírito Santo, com sinais, que tenham realmente a prova da escolha, através da sabedoria, da unção, dos dons espirituais, como deve ser hoje, como deve ser o líder, aquele que realmente recebe a unção do Espírito Santo, tem a sabedoria do Espírito, esse deve ser consagrado como líder da igreja, com este ministério apostólico que sempre teremos dentro da igreja. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então, eles já tinham recebido ali a direção para ficarem em Jerusalém de Jesus. Não falem nada, não saiam falando sem dom, sem revelação, sem conhecimento, sem sabedoria, sem entendimento, sem o dom do discernimento, sem o dom do conhecimento, sem o dom da ciência. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, vem aqui, 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então eles foram escolhidos para receber o dom, a palavra, o conhecimento, a sabedoria, para falar agora sim. Agora vão pelo mundo. Agora, depois do poder, depois do batismo com o Espírito Santo, vão pelo mundo sendo testemunha de Jesus, falando a respeito da vida, palavras da vida. Nós vamos trabalhar essa questão, vamos discernir, entender isto. Qual o conteúdo que nós temos a dizer, o que o Espírito Santo vai falar através de nós, sinais, então, para realmente entendermos a respeito dessa escolha, quem realmente foi capacitado, quem realmente foi escolhido, o que ele fala, qual é o conteúdo. O conteúdo é isso que Jesus falou nos 40 dias que ficou com os apóstolos. Ele deu orientações pelo Espírito Santo. Então vem o batismo com o Espírito Santo, eles são lembrados do que Jesus falou. Existe um tema aí.
Nós hoje recebemos essa revelação, recebemos essa palavra. Existe esse elo que não pode ficar perdido. O tempo da ressurreição de Jesus, o tempo que ele falou, até que ele subiu ao céu, ele ensinou, deu mandamentos pelo Espírito Santo. Então vem este momento em que agora eles são capacitados para falarem isso. O que Jesus falou nesses dias sobre o reino, sobre a vida, essas palavras da vida, palavras do Espírito Santo. Então aqui o batismo com o Espírito Santo, ele tem os seus sinais. Se você ficar orando, você vai estar orando, reunido em um só lugar, congregando, em oração, buscando a Deus. E ali haverão sinais, como o som vindo do céu, vindo do alto, derramamento, fogo, um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam sentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então eu também comecei a buscar no meu batismo com o Espírito Santo. De repente veio uma bola de fogo do céu, lá do espaço mesmo. Deus veio me mostrando, ele vindo do espaço, os planetas, as estrelas, o céu e aquela bola de fogo descendo, veio numa descendente, transversal até a minha vida e veio em mim. Eu comecei, no mesmo momento em que houve o impacto da bola de fogo, começou a sair da minha boca outras línguas. Este é todo um sinal, fogo, vento, mover, o vento sopra, o vento vai para um lado e para outro, e não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai se mover, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se apoderar de você, vai te guiar, vai guiar seus passos, vai guiar seus lábios. Você vai começar a falar, vai abrir a sua boca, ele vai encher a boca da palavra, e vai sair esta pregação, vai sair esta sabedoria, vai ser este conhecimento, vai ser realmente o assunto necessário, o assunto que Deus tem para trabalhar com a terra, o assunto da vida, o assunto da verdadeira adoração, o assunto da alegria, o assunto da obediência à palavra de Deus, o assunto do amor a Deus, da vida com Deus, andar com Deus, se relacionar com Deus. O Espírito Santo vai testemunhar com o seu Espírito sobre a sua vida com Deus e sobre o que você tem a falar, qual a mensagem que Deus tem a falar. É o chamado de Abraão. Deus vai te abençoar e você será uma bênção. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer de conhecimento de palavra. Então, por esses sinais, o som, o vento muito forte, o fogo e as línguas. Eu falei em línguas de 10 horas da noite da sexta-feira até 4 horas da tarde do sábado. Então, viram que parecia línguas de fogo que se separaram e foram pousando sobre cada um deles. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, para eu pregar, para eu falar sobre isso, eu tenho esta experiência para não inventar, para não dizer o que não deve ser dito, para não torcer e perverter aqui a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. São línguas dos homens e são línguas dos anjos. Nós, neste momento, igualzinho aconteceu no Pentecoste, aconteceu na minha vida, então eu posso dizer, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então é realmente a experiência que o apóstolo Paulo tem, que ele diz, línguas dos homens e línguas dos anjos. Eu comecei a falar alternadamente em todas as línguas conhecidas do mundo. Tivesse ali um japonês, tivesse ali um inglês, um espanhol, um francês, um israelita, um hebreu, ou de qualquer outra nação na face da terra, o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles entenderiam. Haveria alguém falando na sua língua, haveria alguém adorando a Deus, glorificando a Deus, pregando, testemunhando já em outra língua. O Espírito Santo falando. E todos entenderiam, porque ele fala em todas as línguas, alternadamente.
Mas também há momentos em que estamos falando outras línguas do céu, língua dos anjos, não línguas terrenas. Então está tudo junto, é uma grande riqueza, não falta nada. Línguas dos homens, línguas dos anjos. Exatamente isso que está aqui. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, todas as línguas. Ele fala em todas as línguas. Nós recebemos o dom de todas as línguas, dom de línguas, das línguas do mundo, das línguas dos homens, todas as línguas conhecidas em toda a terra. E dos anjos, todas as línguas dos anjos. Não é muito. É o Espírito de Deus. Todo o poder lhe foi dado, ele tem todo o poder. Ele sabe tudo, ele sabe todas as línguas, ele fala todas as línguas. A língua é uma expressão do Espírito, que vem do sopro da alma vivente, que forma as línguas, que começa a falar, para falar com Deus, para se comunicar com Deus. É um sinal da criação, a imagem e semelhança de Deus, um aperfeiçoamento, foi o sopro do Espírito, e nós deixarmos de ser apenas do pó e também sermos do Espírito, e nos tornarmos alma vivente, e falar essa expressão de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, essa possibilidade de recebermos o Espírito Santo e ele falar através de nós, Deus criar tudo pela palavra, o poder da palavra. E nós recebemos este poder do alto, este poder da palavra criadora, da palavra da revelação, da palavra de vida, da palavra da verdade, da palavra do entendimento com Deus. Podemos agora ouvir Deus falar e podemos responder a Deus, ter entendimento das coisas de Deus. Então nós vamos ver, vamos entender aqui as coisas que Deus tem a tratar conosco, o que Ele quer falar, o que Ele quer ouvir a nossa resposta. Ele quer que nós também nos expressemos com esse pensamento agora, dirigido pelo Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Falamos Abba Pai, falamos em outras línguas, e falamos na língua dos anjos, e falamos nas línguas celestiais, e falamos em todas as línguas terrenas. Versículo de número 8, então nós lemos, diz assim: então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto, e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia, no norte da África, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma também, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses da ilha de Creta, ali próximo a Israel, e árabes, mais do sul, no Oriente Médio, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, todas as línguas. O dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, vai levar a testemunhar das maravilhas de Deus, como eles mesmos disseram no versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles vão falar todas as línguas. Eu falei todas as línguas. Eu percebi a mudança, todas as línguas sendo faladas. É um sinal de que nós somos escolhidos para receber do alto toda a revelação, todas as línguas, toda a palavra da vida, todo o conhecimento, todos os dons possíveis e transmitir para todo mundo, até os confins da terra, todas as nações, para toda a língua. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém fica de fora. Todos que estavam ali, de tantas nações que foram citadas. Nós fizemos aqui uma leitura citando os países, as nações, tanto próximas quanto distantes, até de Roma
até da Arábia, até da Ásia, da província da Ásia, do Egito, da Líbia. Então toda a região do Mediterrâneo, todo mundo conhecido naqueles tempos. E todos estavam ali, haviam pessoas representando, vindo de todas as nações, e todos ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Isso é um processo de escolha para estarem ali, receberem de Deus e entregarem, como Paulo na ceia, 1 Coríntios 11, porque eu também entreguei o que eu recebi, também vos entreguei a mesma coisa, eu sou o escolhido. E vocês estarão em um nível de escolha de acordo com a maneira como atendem, como obedecem, como compreendem, como recebem este ensino, esta palavra. Então, de que devem orar, devem ficar em Jerusalém, não devem sair falando o que não sabem, mas devem esperar o sinal, o som do céu, o fogo, o vento, a língua, o batismo com o Espírito Santo. Vocês devem esperar, devem buscar, devem estar orando, até que do alto sejais revestidos de poder, do poder de Deus. Então a igreja é uma igreja edificada de acordo com a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Não há igreja cristã, não há igreja de Jesus sem o batismo com o Espírito Santo. Tem que ter o poder. Se não tem o poder, se não tem a sabedoria, fiquem no seu lugar, fiquem orando. Então fiquem conversando, fiquem meditando, fiquem trocando experiências, fiquem animando um ao outro. Mas não saiam querendo ensinar o que ainda não podem, vocês não vão saber o que falar. Mas aqui nós vamos falar quais são as palavras da vida, e você será batizado com o Espírito Santo, e o próprio Espírito vai testificar com o seu Espírito a respeito do conteúdo da sua palavra, da sua pregação, virá do Espírito Santo. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Muito bem, atônitos, perplexos, sem entender, sem saber por que isso, para que isso. Isso vai nos levar aonde? Isso veio do céu para quê? Para nos levar a algum lugar, a alguma coisa nova. É uma novidade do céu. O que Deus quer fazer? O que significa isto? A pergunta correta daquele que quer conhecer, e essa pergunta terá a sua resposta, e eles ali vão se unir à igreja para realmente confirmar, testemunhar que algo novo do céu, algo de Deus está acontecendo, e nós estamos aqui como chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Estamos aqui como chamados, mas queremos ser escolhidos. Queremos entender, queremos fazer, queremos obedecer. Queremos entrar neste grupo dos escolhidos que recebem diretamente do céu. É isso mesmo. Este é o caminho. É receber do escolhido para que você também possa receber diretamente de Deus, aprender, entender, conhecer e receber o batismo com o Espírito Santo. Alguns, todavia, faziam errado. Esses faziam certo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Que bebiam vinho? Nós estamos aqui sempre colocando isso. É um dos pontos. Que querer a alegria, buscar a alegria e não ter medo da alegria, e não se incomodar com a alegria alheia, é um dom do escolhido. Então o escolhido bebe o vinho e vai beber um vinho com Jesus na eternidade. Haverá uma grande festa no céu, as bodas do Cordeiro. Jesus prometeu: eu não vou mais beber com vocês aqui, eu vou beber com vocês lá no céu. Nós faremos uma grande festa, a festa do Cordeiro. E ali eu beberei novamente com vocês do vinho da alegria. Então, que eles bebiam vinho é uma realidade, mas eles beberam vinho demais.
era zombaria que eles faziam. E vemos então agora a resposta de Pedro, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Muito cedo para estar bêbados. É claro que ainda não estão bêbados. Mais tarde, nós poderemos fazer uma festa, alguns beberem demais, se exaltarem, passarem do ponto e ficarem bêbados. Mas agora não. É claro que não é isso. Mas eu quero explicar, porque eu fui batizado com o Espírito Santo para testemunhar. E agora vai ser minha primeira oportunidade de me dirigir à multidão. Então Pedro fez questão de dar a palavra. Foi escolhido para isso. Nós somos escolhidos por Deus. O que Deus vai fazer com essa escolha? Deus escolhe para quê? As pessoas ali, perplexas, atônitas, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Para quê? Queremos saber. E Pedro disse: é para isso, é para eu trazer a palavra da vida. Entender o porquê fomos criados, entender nosso relacionamento com Deus, entender o amor de Deus, entender as palavras da vida, a proximidade de Deus, a possibilidade de vivermos como filhos de Deus. E termos Deus conosco, é viver com Deus, é andar com Deus, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é ter comunhão com o Pai, andarmos com o Pai. Então vou falar, vou explicar, deixe-me explicar-lhes isto, versículo 14. Então o escolhido é aquele que vai explicar as coisas, a vida, vai explicar Deus, vai explicar o relacionamento do homem com Deus. Toda essa palavra da vida do homem com Deus tem explicação e Deus quer que explique. O Espírito Santo nos batiza, nos dá sabedoria para falarmos a palavra, pregarmos a palavra, explicarmos a palavra. Do relacionamento, da alegria, da paz, do amor, da felicidade, da comunhão, da adoração, do louvor. Existem inúmeras coisas que temos que explicar. Vou explicar, o Espírito Santo já me deu sabedoria para explicar sobre a vida com Deus. Fomos criados por Ele, para o seu louvor, para vivermos com Ele, com potencial de sermos filhos de Deus. Então, o que Jesus nos faz? Nos salva para sermos filhos de Deus, para termos uma nova vida, para a boa obra, para vivermos como filho que agrada o Pai, que ama, que perdoa, que louva, que se alegra, que faz festa. Então Pedro vai explicar isso. E existe toda uma criação de Deus, da sabedoria de Deus, coisas que Deus reserva para ele, que nós não temos a mínima condição de explicar, de entender, do poder de Deus, da soberania de Deus, do poder criativo da mente de Deus, da água, do rio, da chuva, das moléculas do corpo humano, das árvores, das pedras, das rochas, dos minerais e de tantas outras coisas. Não é isso que Deus quer que nós entendamos e vamos explicar. Deus quer que nós entendamos, recebamos o batismo com o Espírito Santo para explicar-lhes. Como Pedro disse: deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção a palavra de vida, palavra de salvação, palavra de intimidade com Deus. Por que estamos falando em outras línguas? Por que o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós? É uma nova vida, é nascer de novo. É a vida que Cristo veio trazer para nós. Vida e vida com abundância. Então vamos entrar nessa vida e sejamos felizes. Seremos felizes, somos felizes. Seremos ainda mais felizes. Vamos nos alegrar no Senhor, alegrar e alegrar ainda mais, cada vez mais. Sempre melhorando na presença de Deus. Como diz o cântico: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, sempre mais perto. É a revelação do mais perto.
mais perto de ti, mais junto a ti, andar contigo, sentir a tua presença, Deus, e viver eternamente contigo. É isso que Deus quer, em espírito. Entendermos este relacionamento espiritual. Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, deixe-me explicar-lhes isto, como o espírito vem e vamos viver em espírito e vamos andar em espírito, e agora o espírito já foi derramado e Pedro vai explicar por que foi derramado, para quê, que mudança vai ocorrer, que nova vida é essa, que bênção é essa. Então vamos, se Deus permitir, estar aqui trazendo então essa continuidade, essa mensagem de salvação, palavras de vida. Só tu tens, Jesus, as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.